amores, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui falando sobre as ciências da natureza. Hoje eu trouxe um assunto bem legal para vocês. Nós já vimos falando aqui sobre os seres vivos, sobre o Sol, sobre como ele é bom, como ele fornece energia, dentre outras coisas para a nossa vida, né? Muito importante. O Sol não é um ser vivo, tá? Mas a gente também falou aqui sobre os seres vivos, sobre o ciclo de vida. E hoje eu vou trazer aqui para vocês um assunto sobre as plantas. Isso mesmo, esses seres vivos aí que são tão importantes para a nossa vida, muito importantes. Tá bom? Então fica ligadinhos que tem muita coisa legal para a gente aprender. Tá bom? Seja bem-vindo à nossa aula. Vamos começar hoje falando sobre as plantas e as suas necessidades, isso mesmo. Você já sabe que a planta ela é um ser vivo, tá? Porque ela tem vida, isso mesmo. Como é que eu sei que a planta é um ser vivo? Ela precisa respirar, se alimentar, tá bom? Ela precisa produzir ali seu alimento. Ela tem um ciclo de vida, ela nasce, cresce, desenvolve, se reproduz e morre. Assim como o ser humano, e elas se reproduzem. Uma planta pode dar origem aí a uma outra planta igual a ela, né? Da mesma espécie, né? Não totalmente igual, mas da mesma espécie. Isso é a reprodução. E tudo isso aqui são características de seres vivos. Isso mesmo, as plantas são seres vivos. Vamos aprender um pouquinho sobre elas? Vem comigo. As plantas, elas podem viver em diferentes ambientes. Cada espécie vive no ambiente em que se desenvolve melhor. Isso mesmo, gente. Cada planta vive naquele ambiente ali que é mais propício para que ela tenha uma vida, tá? Mais completa e melhor. De acordo com o ambiente em que vive, elas podem ser classificadas em 3 tipos: plantas terrestres, plantas aquáticas e plantas aéreas. Isso mesmo. Vamos conhecer agora cada um desses tipos de plantas. As plantas terrestres, como o nome já diz, né, gente? Terrestre vem de terra. São aquelas que têm a raiz ali fixa na terra, no solo, tá? E vivem em uma grande diversidade de ambientes. Elas podem viver em ambientes frios, quentes, dentre outros. Encontramos dessas árvores rasteiras até árvores de grande porte, com tronco, raiz, algumas com folhas, aliás, algumas com flores e frutos, outras não produzem flores nem frutos, mas são terrestres porque são fixas no solo. Se está ali fixa na terra, é terrestre, isso mesmo. Os musgos, olha que lindos, tá? Bem verdinhos, aí são exemplos de plantas rasteiras, mas que são fixas no solo, são presas na terra. Os arbustos são árvores de pequeno porte, tá? São pequenas, mas também têm as suas raízes fixas no solo, por isso são chamadas de terrestres. E as árvores grandes, como a mangueira, por exemplo, né? Uma árvore aí que tem um porte maior, que dá flores, que dá frutos, né? Como a manga, que é o fruto da mangueira, tá bom? Mas que também tem as suas raízes aí presas na terra, no solo. Por isso são chamadas de terrestres, isso mesmo. E as plantas aquáticas? As plantas aquáticas, elas formam um grupo que há milhões de anos atrás eram terrestres. Vocês lembram que eu falei que as plantas elas vão se adaptar ao ambiente em que melhor é propício para ela ter vida? Isso mesmo. Há milhões de anos atrás, as plantas aquáticas elas eram terrestres, mas elas não se adaptaram ali fixas ao solo, morriam muito rapidamente. Então elas encontraram ali em algum momento da vida delas a água e começaram a se desenvolver, a se reproduzir na água, e hoje são plantas aquáticas, que são ali, vivem ou na superfície das águas ou submersas dentro dos rios, mares e oceanos. Como exemplo aí as algas, né, que são as plantas aí que vivem abaixo dos oceanos, né, dentro do oceano, do mar. E essa aí, ó, lindíssima, as lentilhas da água.
São plantinhas bem miudinhas, né? Mas que vivem aí, ó, na água também. São plantas aquáticas. O lótus também, essa flor aí belíssima, é um exemplo de planta aquática. Temos também as plantas aéreas. Mas não é porque a planta é aérea que ela voa como os pássaros, não, tá? Elas são aéreas porque as suas raízes não estão fixas nem na terra nem na água. Estão fixas em outras plantas ou em outras superfícies e objetos, tá? Podem ficar fixos numa parede, numa rocha ou no caule e no galho de outras plantas. Essas também são chamadas de epífitas, tá? As plantas aéreas também podem ter esse nome, epífitas. Olha aí um exemplo de uma planta aérea, né, uma epífita, que é a Philodendron. Essa planta aí que tem o seu formato, parece mais um pimentão, né? É verdinha, da cor do pimentão. E essa planta aí, ela se fixa aí no tronco de outras plantas e ali ela consegue viver naturalmente. As orquídeas, essas flores lindíssimas, gente, também são flores que se adaptam a viver presas no caule de outras plantas. Agora nós vamos conhecer um pouquinho, gente, sobre as partes das plantas. Isso mesmo, assim como o seu corpo tem partes, cabeça, tronco, membros superiores, membros inferiores, né? É um assunto do comecinho das nossas aulas. Assim, as plantas, elas também têm as suas partes. Claro que as plantas não vão ter cabeça, troncos e membros. Elas vão ter outras partes. Então, você sabe quais são as partes das plantas? Nós vamos estudar aqui cada uma delas. Observe essa imagem. Nessa imagem aí é a imagem de uma árvore frutífera, tá? Porque algumas árvores, algumas plantas, elas não são frutíferas, ou seja, elas não produzem frutos. Isso mesmo, não produzem frutos. Aí também elas não produzem flores. Mas essa aí é uma laranjeira aí, né? E ela tem aí a raiz, você consegue ver a raiz, o caule, os frutos, a flor, a folha. E aí eu trouxe o mamão, que não é a laranja, né? É o mamão, mas para que vocês conheçam aí as sementinhas do mamão. São sementes bem pequenininhas que ficam aí dentro do fruto, porque o fruto, ele tem essa função de, na verdade, guardar ali, preservar a semente. Isso mesmo. As raízes, gente, qual é a função dela? Elas, além de prenderem, né, fixarem ali a planta no solo para ela não sair, ela absorve, ela puxa, extrai aí do solo, né, da terra, todos os nutrientes que a planta precisa para viver, água e sais minerais. Algumas plantas, como a grama, tá, que é a primeira foto aí, tem raízes bem fininhas, tá? E até fáceis de arrancar, né? Se você puxar assim, ela sai com mais facilidade, justamente por serem fininhas, né? Já outras, como a cenoura, por exemplo, tem raízes mais grossas. Quanto maior e mais grossa a raiz da planta ali, mais difícil é tirar ela aí do solo. Mas a cenoura que a gente come na nossa alimentação é um tipo de raiz, tá? Fixa ali no solo. As raízes podem ser subterrâneas, como eu falei, fixas dentro, totalmente dentro do solo. Elas podem ficar totalmente dentro da água, ou elas podem ser ali uma planta que está na água, mas as suas raízes estão acima da água. As suas raízes saem para fora ali, tá bom? São chamadas de plantas aéreas, aliás, de raízes aéreas, tá bom? Raízes aéreas são raízes que ficam, né, na atmosfera, elas não ficam nem dentro da água, nem dentro da terra. Ficam do lado de fora, digamos assim, ok? E o caule? O caule, né, que é o tronco, né, para quem não conhece, porque o tronco geralmente é daquelas árvores mais grossas e maiores. Então, tudo isso é caule, tá? O caule, ele sustenta a planta e transporta água e nutrientes entre raízes e folhas. Como assim? Lembra que eu falei que a raiz vai lá no solo e suga ali todas as substâncias, sais minerais e nutrientes que a planta precisa?
Pronto, o tronco ele vai levar esses nutrientes, essa água para o resto da planta, para todas as outras partes, tá? Folhas, frutos, tudo, ok? Existem plantas com caules mais finos e flexíveis, como essas margaridas que você está vendo aí na primeira foto, tá bom? E existem plantas com caules mais grossos, mais resistentes, mais duros, como é essa aí, ó, por exemplo, a samaúma, né? Essa árvore aí que você está vendo na segunda foto, isso mesmo. Então, o transporte e a distribuição da água e as substâncias acontece através de quê? Do caule, né? A cebola é um tipo de caule, o palmito é um tipo de caule, tá bom? E algumas plantas, elas guardam ali no seu caule água e bastante água, que é o caso das plantas que existem em áreas que não chovem muito, como no sertão. Essas plantas guardam bastante água dentro delas. Se você partir um pedaço assim, a água chega, vai escorrer. Por quê? Porque elas guardam água porque não chove bastante naquela região. Como a planta é um ser vivo e todo ser vivo se adapta melhor à natureza para sobreviver. Então é a forma que ela achou de sobreviver, guardar água ali armazenada em seu tronco. A cebola também, viu? Tem água armazenada em seu tronco. Quando você parte a cebola assim, você vê que escorre ali um líquido da cebola. Porque a cebola é um caule e dentro do caule ele está cheio de água, de sais minerais e de nutrientes, que justamente a raiz aí puxou da terra para levar para todas as partes da planta. E as folhas? As folhas, tá? Elas são responsáveis pela produção do alimento, isso mesmo. Mas não é que a folha vai lá para a cozinha para cozinhar um feijão, não, para comer não, tá? A planta, ela produz ali o seu alimento através de um processo chamado fotossíntese, com a ajuda aí, pessoal, dos raios solares, isso mesmo, os raios solares é que vão ajudar aí a planta nesse processo de fotossíntese através das folhas, tá bom? Ela também ajuda aí na respiração da planta, isso mesmo. As flores e os frutos, gente. Algumas plantas, elas produzem flores em certas épocas do ano, tá bom? Essas estruturas estão relacionadas à reprodução. Tanto as flores quanto as sementes que estão dentro dos frutos, tá? Estão relacionados aí à reprodução. Isso mesmo, as plantas podem se reproduzir pelas flores ou pelos frutos. Vamos conhecer aí esses dois processos. Pelas flores, gente, é através, tá, da polinização. O que é isso? Dentro da plantinha ali da flor, existe uma estrutura feminina e uma estrutura masculina. Quando essas duas estruturas se encontram, tá bom? Então ali aquela planta, ela pode dar origem ali a uma nova planta, ok? E quem é ali o responsável por essa polinização? De levar uma estrutura da planta, da flor, para outra estrutura, feminina para masculina. São os ventos, isso mesmo, os ventos, a água e também os animais, como o beija-flor, as abelhas, dentre outros animais aí que fazem a polinização das flores. E como é que acontece, no caso, a reprodução através das sementes? Eu falei aqui que o fruto, ele guarda ali, protege a semente. Se essa semente cair em terra acidentalmente, ou pela ação humana, o homem vai lá e planta aquela sementinha, aquela semente ali pode dar origem a outro ser vivo, a outra plantinha da mesma espécie, através de um processo de germinação. Quando essa semente aí vai germinando, vai crescendo, formando ali o caule, as folhas e determinadas plantas, as flores e os frutos, ok? Aí, gente, nessas duas imagens, você consegue observar, por exemplo, as partes aí dessas plantas? Eu consigo ver aí as sementes no mamão e consigo ver também aí o mamão em si, né? A polpa do mamão, que é o fruto. Nessa segunda imagem aí, que é essa planta, o que é que você consegue ver aí nessa planta? A flor, o caule e as folhas. Como a rosa aí não é uma planta frutífera, então ela não vai produzir frutos, mas ela gera aí a flor, que é lindíssima. Tem o caule, tem as folhas e tem a raiz, que nessa foto você não consegue perceber, não consegue ver, mas também existe, tá bom?
E também, gente, preste atenção, porque esse assunto aqui é bastante importante. Lembra que eu falei que todo ser vivo tem um ciclo de vida? Isso mesmo. O que é o ciclo de vida? Vai do nascimento do ser vivo até a morte. Então, ali o ser vivo, seja ele planta, animal, ser humano, ele nasce, cresce, se desenvolve, se reproduz, ou seja, dá origem a outro ser vivo semelhante a ele, e com o passar do tempo ele vai morrer. Isso mesmo, assim como as plantas, elas também são seres vivos. E por serem seres vivos, elas também passam por esse processo, que é o ciclo da vida. Vamos conhecer aí um pouquinho do ciclo da vida das plantas, tá bom? Olha aí, por exemplo, o ciclo de vida do feijão. Ele vai aí germinar, né? Vai começar aí a nascer o caule, as folhas, aí vem o feijão em si. Com o passar do tempo, assim como todo ser vivo morre, essa plantinha também vai secar e vai morrer. Mesmo que a gente regue ali todos os dias, tenha água, tenha a luz do sol, mas ela vai morrer porque é o ciclo natural das plantas, porque elas são seres vivos. A laranjeira, por exemplo, aí, que apesar de viver muito tempo, né, que elas podem viver aí cerca de 130 anos ou mais, no entanto, elas também têm esse ciclo de vida. Elas nascem, crescem, aí produzem aí flores, frutos, se reproduz e com o passar do tempo, depois de muitos anos, muitas reproduções, elas vão o quê? Vão secar e vão morrer. Isso mesmo, porque faz parte, gente, do ciclo natural dos seres vivos. Todos os seres vivos nascem, crescem, se desenvolvem, se reproduzem e morrem. Não é diferente com as plantinhas. E aí, pessoal, gostaram da nossa aula? Muito legal, né? Nós aprendemos muita coisa boa sobre as plantas, mas não parou por aí não. Na próxima aula, a gente vai continuar com assuntos muito legais sobre as plantinhas, esses seres maravilhosos e tão importantes para a nossa vida, para a nossa subsistência, para a nossa sobrevivência, ok? Então, pessoal, por hoje é só. Fiquem com Deus, tá? Até a próxima aula. Um beijo da tia Bárbara.